Queridos, meus queridos e amados irmãos, ovelhas que o Senhor Jesus Cristo comprou para si mesmo com o seu próprio sangue, eu vos saúdo com a graça e com a paz que vem da parte dele. Amém. Amém. Amados, abramos as nossas Bíblias em Romanos 16. Romanos capítulo 16. Hoje, pela graça de Deus, vamos encerrar a exposição deste livro das Escrituras. Hoje é o sermão de número 52, até que não demoramos tanto. Daí, se fossem 52 domingos à noite expondo Romanos, sem parar, seria exatamente um ano. Se os irmãos forem ver pelo YouTube, aí há muito mais sermões em Romanos do que 52. Mas o nosso objetivo não é tirar tantos detalhes do texto, mas expor as Escrituras de uma forma mais ampla para que a igreja tenha também uma ideia mais completa do que a Escritura nos ensina. E depois, com o tempo, nós podemos até descer a mais detalhes. Mas certamente essa forma de estudar, né, do geral para os detalhes, nos traz a início muito mais capacidade de conhecer o nosso Deus do que ir a detalhes e perder outros princípios gerais que temos na Escritura. Assim, então, os irmãos, tendo ouvido a exposição de mais um livro da Escritura, têm aqui princípios para aprender, inclusive, a ler a Escritura, a ler outros livros da Escritura, e assim nós vamos crescendo no conhecimento do nosso Deus. Irmãos, eu vou ler aqui então dos versos 21 ao final, e essa será também a porção que iremos pregar nesta noite. Romanos 16, versos 21 ao final, até o verso 27, assim está escrito. Eu peço que todos atentem, inclusive as crianças pequenas, se lembrem que Deus também fala com vocês. Assim está escrito: saúda-vos Timóteo, meu cooperador, e Lúcio, Jason e Sosípatro, meus parentes. E eu, Técio, que escrevi esta epístola, vos saúdo no Senhor. Saúda-vos Gaio, meu hospedeiro, e de toda a igreja. Saúda-vos Erasto, tesoureiro da cidade, e o irmão Quarto. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das Escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno para a obediência por fé entre todas as nações. Ao Deus único e sábio seja dada a glória por meio de Jesus Cristo pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar, irmãos, mais uma vez. Santo e sábio Deus e Pai nosso que está nos céus, nós te agradecemos, ó Deus, te louvamos por mais um sermão em Romanos, pela oportunidade de expor e de ouvir a tua palavra. Desta vez, nessa ocasião, nesse tempo, a última, expondo Romanos. Ó Deus, nós pedimos mais uma vez que tu venhas ao nosso coração, ao nosso meio, falar ao nosso coração, nos fazer descer, ó Deus, às profundezas da tua graça, conhecer mais o Senhor,
Que tu venhas, ó Deus, assim encorajar ao revelar-se às nossas pequenas almas. O Senhor nos faça, ó Deus, ser confirmados, ser encorajados nos teus caminhos. Ó Deus, assim oramos a Ti. Ouve por graça, por meio de Jesus, em quem temos a confiança de pedir, sabendo que por graça e misericórdia Tu nos ouves. Alcança a todos, adultos, crianças e até mesmo aqueles que estão aqui sem Jesus, sem a esperança que há neles. Ó Deus, alcança por graça, em nome de Jesus, com o Evangelho de Deus, como temos visto, que é o tema nesta carta. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você já tentou encerrar uma conversa boa? Geralmente isso acontece aqui todo domingo, não é verdade? A gente começa se despedindo aqui, depois vai para o carro, encontra outro, se despede, diz tchau, eu vou embora. Mas chega mais à frente, encontra outro irmão, se despede de novo, diz eu vou embora. Lá no portão a gente se despede de novo, diz eu vou embora. Quando chega no carro, a gente se despede de novo e diz eu vou embora. E ainda está ali conversando até a hora de fato arrastar o carro e ir para casa. A conversa é edificante, a conversa é produtiva, a conversa entre os santos alegra os nossos corações. Falar das coisas de Deus, irmãos, é algo místico, de forma que é interessante como o Espírito Santo está entre nós, e por mais diferente que nós sejamos, por mais que tenhamos história de vida com início, as nossas terras natais, de diversos lugares, é impressionante como o Espírito Santo nos atrai uns aos outros, como imã, como pedaços de imã são atraídos, para que nós queiramos e desejemos estar na presença uns dos outros, e não somente isso, mas falar das coisas de Deus, falar da vida diante do Senhor. E é por ser tão boa a conversa, que então nós temos dificuldade de encerrar. Finalmente. Enfim, concluído a conversa. Por que estamos falando disso? Porque o apóstolo Paulo faz algo semelhante aqui na carta aos Romanos. Volte um pouco aí na sua Bíblia, no final do capítulo 15. Depois de ele ter tratado de questões, digamos assim, mais teológicas, até o capítulo de número 11, depois ele passa a questões mais práticas, ainda que sejam também teológicas, a partir do capítulo 12, e vai tratando sobre como o cristão deve lidar com a lei, até que ele trata desse último assunto aqui no capítulo 15, sobre a questão de lidar o irmão forte com o irmão fraco. A partir do verso 14, Paulo traz aqui um relato aparentemente despretensioso sobre sua viagem, e é mais uma ocasião em que Paulo ele fala do amor que ele tem, do desejo que ele tem de estar com os santos. Então, no verso 33, ele diz, e o Deus da paz seja com todos vós. Amém. Seria uma forma de encerrar. Mas Paulo continua a carta. Vem o capítulo 16, ele pede acolhida para Febe, ele passa a saudar mais de 20 irmãos e irmãs por nome, revelando mais uma vez o apego que ele tem à igreja, o prazer que ele tem com os crentes. Chega aqui então, no verso número 17, ele traz uma admoestação sobre os lobos no meio da igreja, sobre aqueles que trazem ensinos heréticos, perigosos. A partir do verso 17 ele faz isso. Poderia ser aqui o final. Veja o verso 20, ele diz, e o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. Mas Paulo continua ainda, cara. Ele está concluindo.
Mas ele está tratando de questões tão maravilhosas, com pessoas tão maravilhosas, que ele continua a carta. Ele ainda, agora, veremos a partir do verso número 21, não só ele já falou daqueles a quem ele queria saudar, agora ele fala aqueles que estão com ele e estão também saudando os irmãos em Roma. Versos 21 ao 23. E mais uma vez poderia ser o final da carta. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém? Mas Paulo continua ainda. Até que ele então exalta a Deus. Ele termina a carta adorando a Deus. Deus único e sábio. A ele seja dada a glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. E aqui então ele conclui a conclusão da carta. E assim conclui, obviamente, toda a carta. Meus irmãos, como essa carta ela é de fato tão rica para a Igreja do Senhor? Falamos aqui de vários assuntos e vimos que o texto, o assunto central dessa carta é o Evangelho de Deus. O assunto central dessa carta não é predestinação. O assunto central dessa carta não é eleição, não é depravação total. Ainda que todas essas coisas elas sejam importantes em Romanos. O assunto principal é como o Evangelho de Deus alcança perdidos. Judeus, gentios, perdidos em seus pecados, depravados. O Evangelho com sua graça vem por meio de um único, o Senhor Jesus, e assim os alcança. E mostra a estrada de ouro que tem diante deles. A segurança que há. A graça que não apenas regenerou, mas que continua sustentando e acompanhando o crente até o final. E é exatamente com esse fortalecimento, esta confirmação que Paulo acaba a carta. Então nós vemos aqui que o apóstolo Paulo, ele fala da confirmação, ou seja, de manter um crente nos seus caminhos, uma vez que ele foi alcançado pelo Senhor. E por isso, então, irmãos, o tema do nosso sermão é sendo confirmado na fé, sendo confirmados na fé. E veremos sobre 3 pontos. Em primeiro lugar, sendo gratos pelos parceiros de confirmação na fé. Nós vemos isso aqui dos versos 21 a 24. Sendo grato pelos parceiros de confirmação na fé. Em segundo lugar, reconhecendo o Deus que confirma a fé. Que confirma na fé. E em terceiro e último lugar, adorando o Deus que confirma na fé. São 3 pontos, preste bem atenção. Em primeiro lugar, sendo grato aos parceiros de confirmação na fé. Em segundo lugar, reconhecendo o Deus que confirma na fé. Em terceiro e último lugar, adorando ao Deus que confirma na fé. A confirmação na fé, e essa fé é o Evangelho de Deus, é a última questão que Paulo aqui trata nessa carta. E nós iremos ver sobre isso no sermão de hoje. Bote seus olhos então no verso 21. Saúda-vos, Timóteo, meu cooperador, e Lúcio, Jasão e Sosípatro, meus parentes. Eu, Tércio, que escrevi esta epístola, vos saúdo no Senhor. Saúda-vos, Gaio, meu hospedeiro e de toda a igreja. Saúda-vos, Erasto, tesoureiro da cidade, e o irmão Quarto. Veja, Paulo aqui está sendo grato aos parceiros de confirmação na fé.
Esse é o nosso primeiro ponto. E ele, inclusive, traz os nomes deles aqui. Paulo estava com alguns irmãos quando ele escreve essa carta aos Romanos. E o primeiro deles é Timóteo. Nós sabemos quem é Timóteo. Filho na fé, discipulado por Paulo. Timóteo, então, está com ele em mais uma viagem, aprendendo aos pés de Paulo como era pastorear o rebanho de Deus, como era lidar com a igreja, ajudando Paulo, sendo o moço de Paulo, poderíamos assim dizer. Essa é uma expressão, inclusive, antiga, né? Falando dos profetas, o moço de Eliseu. Então, Timóteo também está aqui aos pés de Paulo, treinado para o ministério da palavra. Era alguém que cooperou, que ajudou Paulo nas viagens, a fortalecer na fé as igrejas que Paulo plantava, saindo de cidade em cidade. Mas não somente ele, nós vemos aqui Lúcio, Jason e Sosípatro, mais 3 cooperadores, que agora, inclusive, Paulo diz que são parentes. Nós já vimos que, aqui no verso número 7, Andrônico e Júnias também eram parentes de Paulo. E agora vimos mais 3 nomes. Paulo não veio sozinho do judaísmo para o cristianismo. Deus tirou pelo menos 5, além dele, também do judaísmo. E Paulo aqui está sendo grato a tudo aquilo que esses irmãos, não sabemos quem eram, fizeram junto com ele. Paulo está mostrando aqui que missões, que o avanço do reino não se faz sozinho. Paulo não está só, e ele faz questão de mostrar isso, sendo gratos a esses irmãos. O próximo aqui é Técio. É interessante, eu acho interessante esse versículo. Nós lemos Romanos 1:1, e começa dizendo o quê? Paulo, servo de Deus. Tal. E aí lemos toda a carta. Quando chegamos no capítulo 16, verso 22, o texto diz: Eu, Técio, que escrevi esta epístola, vos saúdo no Senhor. Ora, quem é o autor desta epístola, afinal? Paulo ou Técio? Irmãos, naqueles dias se utilizava muito de amanuenses. Eram pessoas que escreviam cartas, seja porque aquele que estava querendo enviar uma carta não sabia escrever, ou por outro motivo qualquer. Então ia a essa pessoa que era letrada, que conseguia escrever, que sabia, inclusive, ajudar aquela pessoa que estava querendo enviar uma carta a colocar bem as palavras. Então, essa pessoa chamada amanuense, era uma profissão, escrevia a carta, mas a autoria era não dela. A autoria era de quem, de fato, queria enviar a carta. E nós fazemos isso nos nossos dias. Hoje não tem mais amanuense, no sentido como ali naqueles dias havia, mas às vezes o celular toca, o WhatsApp, e a esposa diz: amor, mensagem de fulano. E o marido ou a esposa diz: pois responda aí. O que é que eu respondo? Assim. Quem enviou a mensagem? Apesar da esposa ou do marido ter digitado, a autoria da mensagem é do dono do celular. Então a autoria, irmãos, da carta é sim de Paulo. Não precisamos ter problemas com isso. Mas é interessante como o próprio Paulo, obviamente, porque é com o consentimento de Paulo que Técio aqui escreve essas palavras, afinal são as palavras de Paulo. Paulo, ele abre um espaço e diz: Técio, você precisa também ser mencionado. Eu preciso também demonstrar gratidão por aquilo que você tem feito à igreja do Senhor. E então Técio diz: eu, Técio, que escrevi esta epístola, vos saúdo no Senhor. Veja que não era uma amanuense qualquer. Essas eram palavras escritas por alguém que também entendia e comungava dessas verdades que Paulo está aqui mandando escrever. Eu vos saúdo no Senhor.
é uma expressão que o apóstolo Paulo usa pelas suas cartas, para falar da unidade que nós temos com Cristo e uns com os outros, no Senhor. Então, Tércio é mais um cooperador que confirma na fé, juntamente com o apóstolo Paulo. Paulo segue a lista, verso 23, saúda-vos Gaio, meu hospedeiro de toda a igreja. Já falamos de Gaio. Gaio era um homem que abria a sua casa, elogiado, inclusive, por João, pelo apóstolo João, que abria a sua casa para receber os crentes que estavam de passagem, que precisavam pernoitar, e assim era ali que ficavam. É bem possível que Paulo estava sendo hospedado por Gaio, pela forma como Paulo diz aqui, o meu hospedeiro, ou pelo menos, a maioria das vezes que Paulo ia a um local onde estava Gaio ali morando, certamente era na casa de Gaio que Paulo iria ficar. É bem provável que nós que temos algum tipo de frequência viajando pelas cidades, ou alguma cidade que vamos com frequência, temos já um local certo de ficar. Se eu for naquela cidade, eu não posso ficar em outro lugar. Eu vou ficar na casa de fulano. Eu vou ficar na casa de ciclano. Era assim com Gaio. Por isso Paulo diz, meu hospedeiro. E não só de Paulo, mas de toda a igreja. Isso mostra que Gaio ele não era alguém que estava atrás de privilégios, hospedando apenas o apóstolo dos gentios, mas ele hospedava autoridades no meio da igreja e irmãos simples, todos quantos precisavam de hospedagem. A lista continua, ele diz aqui também, saúda-vos Erasto, tesoureiro da cidade. Irmãos, o evangelho alcançou todas as classes sociais que havia. É bem verdade que a Bíblia diz, em outro lugar, na carta de Tiago, não são muitos de vós que não são ricos, são pobres, são simples, em outras palavras. É bem verdade que boa parte da igreja, pelo menos até então ali no contexto de Paulo, eram pessoas simples financeiramente. Mas isso não é, mas também não é verdade dizer que o evangelho alcançou apenas pessoas assim. Nós olhamos para a própria história do Senhor Jesus e vemos que ali havia até algumas mulheres abastadas, ajudando no seu ministério. E aqui Paulo menciona o tesoureiro da cidade. Estava, de alguma forma, não sabemos como, cooperando com o ministério do apóstolo Paulo. Como é maravilhoso, irmãos, ver a graça do Senhor alcançando todos os ambientes da sociedade. O Senhor, ele não faz acepção de pessoas, como está escrito em outro lugar, mas ele faz acepção no sentido de dizer, aquele é meu eleito, aquele não é. Aqueles que são dele, ele vai atrás. Não importa onde estejam, não importa o que fizeram. Erasto era um tesoureiro da cidade. O irmão quarto, não sabemos quem era esse irmão, mas ele também é mencionado aqui. É bem provável que a igreja de Roma soubesse. Paulo, então, demonstrando gratidão por esses irmãos que ajudavam a ele nesse ministério, confirmando na fé. E era exatamente isso que Paulo fazia, irmãos. Se nós abrirmos lá em Atos, abra sua Bíblia em Atos 18, verso 23. O texto nos mostra, de Atos 18, 23, que Paulo não apenas plantava igrejas. Paulo também tinha um trabalho de fortalecê-los, aquilo que ele fala aqui no texto de Romanos, no verso 25, do nosso texto de hoje, da pregação, confirmar. E Atos 18, 23 diz, havendo passado ali algum tempo, saiu atravessando sucessivamente a região da Galácia e Frígia, fazendo o quê? Confirmando todos os discípulos. Tão importante quanto
mais pessoas serem alcançadas para Cristo e serem adoradores sinceros. É o cuidado com aqueles que já estão no caminho e precisam lidar com os desafios de seus pecados internos, com o mundo em trevas. Alguns até com desafios de serem crentes, mas nem todos da sua família são. 1 Coríntios 7 fala sobre isso. É importante confirmar na fé, um cuidado de acompanhamento, de discipulado. Paulo confirmava também. E havia um grupo de pessoas com ele, que viajava com ele. Não apenas ele fazia isso sozinho. Aqui, Paulo menciona alguns. Esses são os parceiros de confirmação na fé. Por isso, o primeiro ponto que vemos aqui é sendo gratos aos parceiros de confirmação na fé. E Paulo, então, diz no verso 24, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém? Mais uma vez, ele dispensa a graça, a bênção da graça, que é aquilo que é suficiente para nós. A graça, mais uma vez, parece que Paulo vai encerrar, mas ele não encerra. E passamos ao nosso segundo ponto. O nosso segundo ponto é reconhecendo o Deus que confirma na fé. Reconhecendo o Deus que confirma na fé. Paulo era apenas um instrumento. Mas quem confirma de fato na fé, nos caminhos, é o próprio Deus. Veja, verso 25. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar. Aquele que é poderoso para vos confirmar. A ideia, irmãos, é que Deus ele é capaz. Ele é totalmente hábil. Ele tem o jeito de nos confirmar na fé, de nos estabelecer na fé, de nos manter na fé. E não permitir que nós saiamos da fé por algum e outro motivo, nos desviemos e nos percamos completamente. Diante de tantas variáveis que o crente tem que lidar, e algumas delas ele nem sabe, ele nem tem conhecimento. Não é assim que Paulo ora, aliás, que o salmista ora, dizendo, Senhor, absolve-me das culpas que me são ocultas. Mas Deus, ele sabe de todas essas variáveis. Ele conhece. Ele é capaz de nos confirmar e de nos manter. Cada eleito, não importa onde ele viva, não importa quais sejam os dias que ele esteja vivendo, não importa quais sejam os desafios que ele enfrenta, o Senhor é capaz, é poderoso para confirmar. E qual é o tema dessa carta? O Evangelho de Deus. E como é que Paulo define o Evangelho de Deus lá em Romanos 1, no verso 16? O Evangelho de Deus, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É pelo seu Evangelho que Deus, aquele que é poderoso, confirma o seu povo nos seus caminhos. Irmãos, tanto quanto o novo nascimento, assim também a glorificação é obra de Deus. Nós passamos por Romanos 8:30, até estamos estudando, terminamos hoje nos catecúmenos. O texto que é conhecido como a corrente da salvação. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. E a ideia aqui de glorificar é tanto santificar, manter nos caminhos do Senhor. E no último dia, nós seremos tais como Ele é. Ou seja, teremos o mesmo corpo que Ele. Assim está escrito em João. E veremos a Ele. A graça que
predestina. É a graça que glorifica. Todo o caminho da vida do crente recebe a influência do poder do Senhor e de seu Evangelho. Ele é poderoso para nos confirmar. Por vezes os crentes eles vivem como se apenas a regeneração fosse pela graça, mas agora em diante eles viverão pelas suas forças. Eles estão entregues aos seus próprios poderes. Ai de nós, irmãos, se fosse assim. Mas é assim que, por vezes, nós pensamos. Nós nos desesperamos na vida, como se estivéssemos sozinhos no mundo. Nós lidamos, nos deparamos com problemas e nos desesperamos. Não contamos com o poder de Deus. Mas cadê a graça? Nós não falamos dela muitas vezes, mas nós esquecemos dela na vida prática. Nós esquecemos que Deus está nos santificando, apesar de Ele nos levar pelo vale da sombra da morte. Sim, ali a sua vara e o seu cajado estão conosco, nos consolam. Ele nos guarda, Ele confirma, Ele é poderoso, inclusive para estabelecer uma mesa diante de nossos inimigos e nos fazer vitoriosos diante do pecado de Satanás e do mundo. Ele é poderoso para nos confirmar. Como isso deve alegrar o meu e o seu coração. E na ceia do Senhor, nós também encontramos essa verdade. A cada vez que nós ceamos. Verdade é que a cada domingo que nós estejamos com o Senhor e com o seu povo, Ele está cada vez mais nos confirmando, nos fortalecendo, nos mantendo, nos estabelecendo, nos alimentando, para enfrentar a caminhada até chegarmos a Jerusalém Celestial. A habilidade, irmãos, de permanecer na fé não é do crente. Por mais que a Escritura diga, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, a habilidade absoluta de manter o crente nos caminhos de Deus não é nossa. Olhe para o texto, verso 25. Aquele que é poderoso para vos confirmar. Você lembra dessas verdades? Quão mais felizes nós seríamos, quão mais encorajados, corajosos nós seríamos, se nós lembrássemos todos os dias que não importa por onde nós andemos, não importa o que aconteça conosco, nós nunca nos perderemos. Pois foi isso que Jesus diz: aqueles que os pais me deu estão nas minhas mãos, e nenhum deles será arrebatado. Nenhum deles. Pode vir um governo que for, pode vir a pandemia que for, pode vir qualquer coisa, a morte ou qualquer outra coisa, nós estaremos nas mãos do Senhor, porque Ele é poderoso para nos confirmar e nos manter no seu caminho. Essa é uma verdade, irmão, para ser passada de geração em geração. Isso fala não apenas das nossas vidas, isso fala das nossas gerações. Para que ensinemos aos nossos filhos que o Senhor é poderoso e que eles irão enfrentar muitas dificuldades na vida.
mas que o Senhor estará com eles. E que eles não tenham medo. Ah, irmãos, como nós nos desesperamos em meio a tantas coisas nesse mundo, com relação inclusive aos nossos filhos. Nós nos desesperamos quanto à violência em relação a eles. Ficamos pensando como será. Nós nos desesperamos quanto aos erros doutrinários no meio da igreja. Nós somos tão precisos para ensinar a Bíblia para eles, muitas vezes, e louvado seja o Senhor por isso. Mas essa precisão, muitas vezes, não é acompanhada de uma confiança de que é o Senhor quem vai manter os nossos filhos nos seus caminhos. Não é o quanto eu falo do Evangelho para ele, não é o quanto eu oro por ele, não é. Pastor, então eu não vou orar? Ore. Na verdade, isso deve nos encorajar a orar. Porque se ele é poderoso para confirmar, é aí então que nós devemos recorrer a ele e descansar nele. Irmãos, é o Senhor Deus que mantém o crente nos seus caminhos, livrando-o do pecado, daqui e dacolá. É Ele, livrando de se envolver com pecados terríveis, livrando de se envolver em laços, como quase aconteceu com José, que quase foi laçado por aquela mulher maligna de Potifar, mas ele fugiu, livrando de todo tipo de perigo. O Senhor nos livra do pecado. Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 3. Verso 13. Veja, diz o texto, 1 Tessalonicenses 3,13, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os santos. Confirmado em santidade. É Ele que firma os nossos passos, irmãos, na santidade, na pureza, em pensamentos, em obras, em afeições. É Ele. Por isso, então, se entregue a Ele, confie ainda mais no poder dEle. Confie na sua palavra, busque conhecê-lo pela palavra. E é nela que Ele revela o seu poder para confirmar na fé os seus. E a ideia aqui é que, ao longo da caminhada, os crentes vão sendo confirmados até o dia eterno. Veja, o texto diz aqui de Tessalonicenses, na vinda de nosso Senhor Jesus. Ele vai mantendo os nossos passos até que Jesus volte. Ou até que Ele nos tome para Ele. Ou Ele virá a nós, ou nós iremos a Ele. E manterá os nossos caminhos em santidade. Confirmados na santidade, em santidade. Ele também nos guarda do maligno. Abra sua Bíblia aí, 2 Tessalonicenses 3. 2 Tessalonicenses 3 diz, todavia o Senhor é fiel, Ele vos confirmará e guardará do maligno. Do maligno. Muitos crentes, inclusive, têm medo do diabo, não é? Vivem assustados. Sim, nós devemos ter cuidado, porque ele é como um leão que está ao nosso derredor, rugindo para nos tragar. Mas nós não devemos ter medo, porque o Senhor, Ele nos guarda do maligno.
Como esse texto, irmãos, é maravilhoso. Como essa mensagem, ela vai, inclusive, contrária a muitos ensinos que temos no meio evangélico e diz que o crente ele pode dormir crente e acordar não crente, dormir salvo e acordar não salvo. Onde está o poder desse Deus? Que Deus é esse? Que tem o poder para chamar e ele não consegue manter esse chamado? Não é isso que a Escritura ensina. Ele é poderoso para vos confirmar. Se ele começou isso, ele vai até o fim. Deus não é como nós, muitas vezes, irmãos, que começamos um projeto e largamos pela metade, porque nós não podíamos, na verdade, ter começado. Não deveríamos ter começado, não tínhamos capacidade de começar. Ou desistimos, ou desanimamos. Deus não é assim. Se ele começou a boa obra, ele há de completá-la até o dia de Cristo. Mas baseado em que está essa confirmação? E Paulo ele passa aqui a trazer 3 bases, digamos assim, a essa confirmação. Antes de passarmos ao terceiro ponto, veja, ele diz assim, aquele que é poderoso para vos confirmar, primeira base, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo. Segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo. Claro, é óbvio que Paulo ele está aqui ressaltando algo particular do seu ministério, do seu chamado. Paulo é chamado o apóstolo dos gentios. Enquanto Pedro ele se dedicou muito aos judeus, Paulo, ainda que tenha pregado aos judeus, ele avançou muito anunciando o evangelho aos gentios. Ele queria chegar até a Espanha. É claro que Paulo está falando, quando ele diz o meu evangelho, ele está falando desse ministério que ele recebeu do Senhor. Mas é mais do que isso, irmãos. Quando ele fala meu evangelho, Paulo está se apropriando do evangelho de Deus. Ele está dizendo, não é apenas a minha mensagem, é a minha vida. Eu vivo essas coisas. Eu experimento essas coisas, ainda que seja um pecador. Eu as experimento, eu sei o sabor delas. Paulo não é como alguém que cozinha e não experimenta aquela comida e serve à mesa, mas é alguém que cozinhou, experimentou e sabe a qualidade daquilo que ele está servindo, porque não vem dele, vem do Senhor. Quando Paulo diz, segundo o meu evangelho, ele está dizendo todas essas coisas. Mas para que exclua qualquer questionário, se Paulo está falando dele mesmo, ou de Cristo, ele diz, e a pregação de Jesus Cristo. Há um paralelo aqui, irmãos. O evangelho, ele fala de Cristo. A mensagem de Paulo é a pregação. O assunto é Cristo. O assunto é Cristo. O assunto da pregação de Paulo é o Senhor Jesus. Não é isso que ele diz em outro lugar? Eu nada me propus a ter convosco, senão dizer Cristo e este crucificado. Nós olhamos para os nossos dias e vemos que há tantos que gastam tempos expondo a Escritura, mas eles estão falando de si mesmos. Eles estão contando histórias de si, daquilo que eles conseguem fazer, daquilo que eles fizeram ou deixaram de fazer. O assunto da mensagem, da pregação não é Cristo. Não é a pregação de Jesus Cristo. Eles enchem a mensagem com coisas engraçadas, querendo que as pessoas se sintam bem. Eles trazem muitas e muitas coisas, menos Jesus Cristo, aquele que é o caminho, a verdade e a vida, aquele em quem temos a salvação, aquele em quem Deus revelou o seu amor, a sua graça.
aquele que tomou o juízo dos eleitos sobre si e deu a sua vida. Irmãos, o evangelho e a pregação tem que ser sobre Jesus. O assunto é Jesus, não é outro. Isso não impede, obviamente, que o pregador ele traga alguma menção de algo que aconteceu em sua vida, mas a grande questão é que o assunto central da pregação tem de ser Jesus Cristo. A mensagem do Evangelho tem um aspecto, sim, temporal. Isso também nos ensina que a mensagem do Evangelho tem um aspecto temporal. O Evangelho de Paulo, em certo sentido, o Evangelho de Pedro, o Evangelho de Tiago, o Evangelho de todos os apóstolos. Mas, em outro sentido, é o Evangelho dele. É específico. Isso nos ensina que a mensagem do Evangelho, ela é uma mensagem, sim, que Deus entregou ao seu povo em todos os tempos, mas também ela traz consigo um aspecto temporal, que aplica aos dias correntes e seus problemas, que vão contra Jesus. E nós também vemos muitas pregações que não tratam da vida dos ouvintes, que apenas dizem coisas gerais e deixam a mensagem superficial para que o ouvinte ele aplique a sua própria vida por si mesmo. Paulo diz, não é apenas o evangelho de Jesus, ele é o meu evangelho. Isso aplica aos dias de Paulo. Aquilo que acontecia naqueles dias. Aquilo que Paulo vivenciou, fazendo viagens que os outros apóstolos não fizeram. Veja então a primeira base que Paulo aqui traz, irmãos, para esse poder daquele que confirma. Ele está aqui reconhecendo aquele que confirma na fé. E ele traz depois 3 bases para aquele que confirma, que é o poderoso. A primeira delas é o evangelho. É por ele que o Senhor confirma o crente. Esse evangelho, Paulo diz, é o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo. Mas passamos à segunda base. Ele diz, segundo ou conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos. E que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das Escrituras proféticas. Essa é a segunda base, ou fundamento, que mostra o poder do Senhor que nos confirma na fé. Veja, ele diz a revelação do mistério. A revelação do mistério. Paulo já nos falou o que é mistério. Romanos 11, 25, se você olhar aí um pouco mais antes, voltando um pouco mais, ele diz, porque não quero, irmãos, que ignoreis esse mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que vem endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. O mistério diz a respeito dos gentios que também seriam alcançados. E nós já falamos sobre isso também. Até o apóstolo Pedro, para nós entendermos o como ainda era obscuro. Ele não entendeu bem isso. Deus trouxe aquele lençol com os animais e disse, Pedro, mata, come. Ele disse, não, senhor, de forma alguma. Nunca comi nada impuro. 3 vezes isso aconteceu. Pedro ainda não entendia, não estava claro para ele, ainda era mistério. E Pedro andou com Jesus em seu ministério. Mas ali era uma fase de transição, irmãos. Deus nunca havia feito algo igual. Entrada de tantos gentios no meio do seu povo. Por isso, era mistério. Mas ao longo do tempo, isso foi sendo revelado. Veja, conforme a revelação do mistério, que foi guardado em silêncio nos tempos eternos e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer. Então aqui nós vemos, meus irmãos, esse agora é a nova aliança. Antes, no Antigo Testamento, nós vimos que sim, não estava explícito que Deus iria trazer gentios ao seu povo. A grande maioria do povo de Deus era judeu. A grande maioria. Com exceção de alguns poucos, Ruth, a Moabita.
Mas a grande maioria era judeu. Agora, Paulo diz, na nova aliança, Deus faz com que gentios perdidos em seus pecados conheçam essa mensagem e possam vivê-la. Essa salvação, ela foi, na verdade, não inovada nos dias de Paulo, mas Paulo diz que foi guardado em silêncio nos tempos eternos. Não foi a inovação que Paulo criou, mas desde a eternidade Deus já queria salvar gentios. Desde a eternidade Deus já queria alcançar brasileiros, romanos. E as coisas ficaram claras naqueles dias. Agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas. Irmãos, que forma bela de falar. Foi dado a conhecer. Muitas vezes nós falamos de muitos assuntos, até muitos deles de Romanos, predestinação, eleição, e dizemos, como é que eu vou entender tudo isso? É difícil. E sim, realmente, nós não conseguimos compreender, abarcar com o nosso entendimento. Mas isso não significa, preste bem atenção, de que os nossos corações não consigam entender e abrigar nele as verdades fundamentais da palavra de Deus. Isso não significa que nós, tão pequenos que somos e limitados, não possamos ter iluminação e chega ao nosso coração. Nós que vivemos hoje no século XXI, no ano de 2026, tantos anos depois que os profetas escreveram, nós, aqueles inclusive que não são teólogos, não estudam teologia, não foram ao seminário, Paulo está dizendo, foi dado a conhecer. Você não precisa ser um teólogo ou um presbítero para conhecer as profundezas de Deus. Mas ele revela, porque apesar de você ser tão limitado, meu irmão e minha irmã, ele lhe deu o Espírito. E o Espírito ilumina e faz entender. E faz com que você experimente e diga como Paulo, é o meu evangelho. É o meu evangelho. Foi dado a conhecer. Que forma bela, irmãos. Nós vivemos dias que muitas pessoas estão atrás de mistérios, não é verdade? Muitos estão atrás de mistérios para que alguém revele ele no mistério, algum mistério no meio do culto, alguma coisa com quem vai casar, ou qual é o trabalho que ele vai ter, a profissão. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Todo sermão fiel tem mistério. Todo sermão fiel tem mistério de Deus. Se alguém te encontrar e perguntar, na sua igreja tem mistério? Diga, tem. Todo domingo. Eu não estou inventando, Paulo está dizendo. É a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas. É mistério que agora já foi revelado. Revelado àqueles que são do Senhor. Para aqueles que não são, ainda está encoberto, Paulo diz em outro lugar. Mas para aqueles que são, já está revelado. Veja, aqui está a segunda base desse poder. Essa história maravilhosa, onde Deus revela o seu poder, como ele vai atrás dos seus, e como ele prometeu antes de todas as coisas, e ele coloca tudo isso em execução ao longo da história. É a segunda base desse poder que Deus tem para confirmar o seu povo. Vemos tantos exemplos, irmãos, na Escritura de como Deus firma os passos do seu povo no seu caminho. É por isso que você pode ir à Escritura e aprender com os nossos irmãos do passado
Nós olhamos para a Escritura e vemos, inclusive no livro dos Salmos, um livro que é ele que seca a alma. Como dizia Lutero, uma anatomia da alma. Que fala de medo, que fala de dias onde o crente não vê luz, que fala de alegria, de esperança, de planos, de projetos, de família, de trabalho e muito trabalho. Se o Senhor não edificar a casa, em vão, trabalhos que edificam. A Escritura nos ensina pelo caminho que esses irmãos já trilharam, como Deus firma os seus. Aqui está a segunda base e última. Veja, ainda no verso 26, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. Esse mistério ele foi dado para obediência. Ele não é uma obediência que gera a fé, mas é uma obediência que nasce da fé. Veja, no verso 26, a obediência por fé, ou a obediência da fé, nascida da fé. E aqui nós lembramos de um ensino precioso para nós. A obediência ela é fruto daquele que creu. Ela não produz a fé. O mérito, a obra, ela vem depois da fé e não antes. É isso que Paulo está tratando aqui. E isso alcança todo tipo de gente, entre todas as nações, Paulo diz no final do verso 26. Irmãos, como esse texto nos mostra, Paulo está aqui nos mostrando aquilo que ele já falou. Ele já tratou sobre isso em Romanos 11. Quando ele falou daquele dilema entre judeus que se perderam, como assim? Os judeus agora, nenhum deles serão mais alcançados. Deus ele foi infiel. E Paulo diz, não. Ainda há judeus eleitos, eles serão alcançados. E haverá a plenitude dos gentios e a plenitude dos judeus. Em Romanos 11 está escrito. Paulo está aqui falando de coisas que ele já falou, ele está de fato concluindo a sua carta. Ele nos falou em primeiro lugar da gratidão aos parceiros na confirmação da fé. Vimos isso, versos 21 a 24. Em segundo lugar, agora estamos vendo, aliás, acabamos de ver, versos 25 e 26. Reconhecendo aquele que confirma na fé. E agora, em terceiro e último lugar, nós vemos adorando o Deus que confirma na fé. Ele diz, verso 27, ao Deus único e sábio seja dada a glória, por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Adorando o Deus que confirma na fé. Ao Deus único. Há mais de um Deus? Há um só Deus. O Deus vivo e verdadeiro. Ele é o único. E é isso que Paulo está aqui afirmando. As crianças aprendem isso no breve catecismo. Há mais um Deus? Não, é uma verdade bíblica. E esse é o texto que nos mostra isso. Há um só Deus. Ele é o Deus único. Nós olhamos para o Salmo 115 que nós lemos. E vemos ali que os ídolos adorados, eles são falsos. E semelhantes a eles se tornam todos que os fazem, que neles confiam. Ou seja, se tem boca e não falam, ainda que tenham boca e seja vista, eles não falam aquilo que é verdadeiro, eles não enxergam a verdade, eles não andam no caminho da vida. Eles têm mão, mas não têm vida para segurar as coisas de fato. Aquele que adora o ídolo se torna como o ídolo, mas Deus é único. Paulo falou de ídolos, do ídolo dos gentios, do ídolo dos judeus. E ele conclui dizendo ao Deus único. Ele adora a esse Deus. Ao Deus único. Qual é o Deus que você adora? Você adora meramente ao ter o seu nome no rol de membros da igreja?
mas o seu coração não lhe pertence a Ele. Você adora como oramos a uma estabilidade financeira? Isso lhe consome, isso faz você levantar cedo e dormir tarde? Você adora os seus filhos? De forma que eles ditam o ritmo da sua casa? Eles são o rei da sua casa. De forma que você não consegue discipliná-los como Deus lhe manda, o seu Deus lhe manda. Você faz como Naamã, mas nessas coisas aqui, que o Senhor me perdoe, eu não consigo. Quem é o seu Deus? Se você adora esse Deus que Paulo está aqui falando, então descanse. Ele é o Deus vivo. E Ele lhe faz viver todos os dias. Mas se você tem colocado ídolos ao lado dele, Ele é Deus zeloso. Ele irá destruir ídolo por ídolo. E você sofrerá por conta disso, meu irmão, minha irmã. Até que você se dobre e você diga: Senhor, só Tu és Deus. E não há semelhante ao Senhor. Paulo diz, ele está adorando a esse que confirma na fé. Ele diz ao Deus único e sábio. Sim! Só um Deus sábio poderia salvar pecadores como eu e você. Perdidos. Uma salvação tão maravilhosamente pensada. Ele já disse em outro lugar, ele encerrou a todos na desobediência para usar com eles de misericórdia. Ele primeiro mostra quem nós somos. Inclusive inimigo deles, que odiávamos a ele. E depois ele diz: eu te amei. Eu vou lhe regenerar. Eu vou lhe confirmar. Eu vou glorificar você. Quem é sábio como ele? Fazendo tudo como aconteceu, fazendo seu filho encarnar. Deus sendo feito homem. E vivendo como um pobre. Limitado. Até que ele foi à cruz. E morreu. O Deus homem morreu. E é daí, irmãos, que vem a nossa salvação. Quem é como ele, sabe? Paulo está reconhecendo isso. Ao Deus único e sábio seja dada a glória. Aqui não há mérito para nós. Ainda que nós nos esforcemos na santificação, o mérito é dele. Ao Deus único e sábio seja dada a glória. Quando você olha para a sua vida e você vê, apesar de você mesmo, de seus pecados, você também vê as digitais de Deus em sua história e na vida de seus filhos. E você vê que você não é tão perverso quanto você poderia ser, porque Deus está agindo em sua vida. E Ele está te edificando em Cristo Jesus. Você dá glória, o seu coração se enche de alegria e gratidão. Os seus olhos se comovem. E você diz: Senhor, eu não sou quem deveria ser, mas pela Tua graça, eu sirvo ao Senhor toda a glória. Paulo está fazendo isso. A Ele seja dada a glória
E o mérito é de Jesus, por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. E então Paulo termina, de fato, amém. Amém significa que assim seja. Amém é uma palavra solene, irmãos. Não é uma palavra para ser repetida de forma vã, mas é uma palavra como que selando diante de Deus, que assim seja em nome do Senhor. É isso que significa amém. E é assim que Paulo termina, de fato, esta carta. Que ela fique em nossos corações. Que sejamos como Paulo, continuemos sendo como Paulo, para terminar as conversas, tendo dificuldade de encerrá-las, pelo prazer que temos na vida uns dos outros, e pelo prazer que temos de falar das Escrituras, e que o teor de nossas conversas, ainda que não sejamos teólogos, seja esses que vimos aqui na carta de Paulo aos Romanos. Que Ele nos abençoe. Amém. Vamos ficar de pé. Senhor, nosso Deus e Pai que está nos céus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado não só pelo sermão de hoje, mas pela carta de Paulo aos Romanos como um todo. Ó Deus, obrigado pelo Teu Evangelho, que é maravilhoso, que é encantador, que mostra a beleza da Tua graça, Senhor, da Tua misericórdia para com os Teus, que são maus em si mesmos. Mas o Senhor os regenerou, está santificando, confirmando. O Senhor chama para Ti cada vez mais. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que alimenta, que nos encoraja, que nos confirma. Em nome de Jesus. Amém. Presbítero Pedro. Meus irmãos, em resposta ao que nós ouvimos,